Tudo bem? Retomando as nossas reflexões sobre as parábolas, hoje vamos falar especificamente sobre a parábola As Duas Casas. Tem quem chame também os dois alicerces. Essas parábolas, ou essa parábola, melhor dizendo, nós encontramos em Mateus 7, de 24 a 27, e em Lucas 6, 47 e 49. E aí eu sugiro o seguinte: nesse momento, pare o vídeo, leia a parábola, pelo menos uma delas, e depois retome. Isso vai ajudar a você compreender um pouco mais da nossa reflexão. E outro aspecto também, lembrando que sempre é interessante lermos um pouco antes e um pouco depois dos versículos apontados, para a gente ter um contexto. Por exemplo, esse contexto nós vamos falar que está fazendo parte do contexto do Sermão da Montanha. Então é importante que você tenha uma visão geral do que Jesus está nos falando. Mas vamos lá. Como eu disse, Mateus e Lucas posicionam esta parábola no final do Sermão da Montanha. E nos dois evangelhos ela tem a mesma função: reforçar o significado do ensino transmitido por Jesus no sermão, que nós conhecemos muito bem, e instigar e proporcionar que o povo caminhe para a obediência. As suas palavras, por meio da ênfase da segurança oriunda da obediência e da destruição que é gerada pela desobediência. São os dois caminhos que nós vamos discutir aqui. Essa parábola segue os moldes dos contrastes entre bênção e maldição, e com os contrastes entre justos e prudentes, ímpios e tolos. São os dois lados da moeda. Ela também se encaixa no padrão dos escritos exortativos que terminam com um contraste marcante, o qual tem por objetivo levar as pessoas à obediência. Os contrastes dominantes no Sermão da Montanha, especialmente em Mateus, eles incluem aquele jeito correto e incorreto, por exemplo, de dar esmolas, de orar e de jejuar, o tesouro desejável ou não desejável. É só ler o Sermão da Montanha, nós vamos encontrar todos esses aspectos: os olhos sinceros e os malignos, o Deus e o dinheiro, a ansiedade e a busca pelo reino, aquele da porta larga e a porta estreita, e as árvores boas e as árvores más. No fim, vamos concluir com esse dos dois alicerces. Sempre esse contraste, essas duas posições. Junto desses contrastes e o Antigo Testamento, e no mundo judeu, nos leva à última instância ao ensino dos dois caminhos. Estamos falando aqui dos dois caminhos, de que caminhos eu quero tomar. Por exemplo, ele fala em tempestade. E lembramos que na Bíblia, quando você fala a linguagem da tempestade, das enchentes, geralmente isso é utilizado é uma metáfora para a destruição, e de maneira especial para se referir ao juízo final. Ele está dizendo: olha, isso vai acontecer lá na frente, você lá na frente vai ser cobrado por isso. Com o contraste de Jesus, que nos apresenta nessa atitude absurda da leitura, que ele enfatiza a tolice do segundo homem, né, de colocar sua casa sobre a areia. Se a gente refletir juntos, não é nenhuma pessoa que nós conhecemos, que nós estamos lidando, vai ter uma visão de querer fazer sua casa sobre uma areia. Quer dizer, isso é contra a nossa inteligência, né? Normalmente isso você vai querer fazer sua casa em adequados alicerces. A mensagem, então, desta analogia, ela menciona dois construtores, um prudente e um tolo, e que a nossa segurança está baseada em ouvirmos esses ensinamentos de Jesus, e que a seguir colocá-los em práticas, e que o simples ouvir nos levará à destruição. O que quer dizer isso? Jesus nos fala um caminho. Se nós simplesmente ouvimos, mas não seguimos, vai nos levar à destruição. Então, agora veio que além de ouvir, nós temos que praticar, nós temos que ir à obediência dos ensinamentos. Essa parábola não deve ser alegorizada. A rocha não é Deus ou Cristo, apesar, e a gente reconhece que em outras passagens nós identificamos metáforas falando nessas bases. Tampouco a rocha representa a obediência ao ensino de Cristo, mesmo que o seu ensino corresponda a uma rocha da analogia. Reforçando, a parábola é uma analogia e não uma alegoria.
A pessoa que ouve os ensinos de Jesus e os coloca em prática é tão prudente quanto a pessoa que constrói uma casa sobre um alicerce firme, cravado em uma rocha. Já a pessoa que ouve os seus ensinos e não os coloca em prática é tão tola quanto aquele que constrói uma casa sobre uma areia. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa parábola. Cristo abre o caminho para a vida àqueles que praticam a justiça. Ele ajuda essas pessoas, mas somente essas. Quer dizer, Cristo nos abre a porta ao conhecimento, à obediência e à prática das coisas. Se nós não fazemos isso, Cristo não tem como nos ajudar. Cristo dá a sua graça aos cumpridores da sua palavra. Qualquer ética de intenção que não desejar ser medida pelo seu fruto vai à ruína diante desta conclusão no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nos fala nisso, porque somente a prática é importante. A absolvição ou a culpa no juízo dependerá da prática. O juízo final vai nos mostrar se praticamos ou não esses ensinamentos. Assim, não somente se supõe que o ouvir da palavra deve ser acompanhado pelas ações apropriadas, mas somente nas ações ocorre o ouvir apropriado. Quer dizer, se ouvirmos e não praticarmos, não ouvimos apropriadamente. As várias ocorrências deste verbo, fazer, o verbo toda hora aparece, revela a grande importância dada por Jesus à prática dos seus ensinos. Tudo depende da ação. Tudo depende da obediência. A parábola insiste que mudemos a nossa teologia da salvação para que ela se conforme aos ensinos de Jesus e se consente apropriadamente a uma relação com Jesus que gere ações. E aqui eu concluo com dois raciocínios. Primeiro que, no fundo, essa parábola está nos dizendo o quê? Qualquer pessoa, e eu, que ouça essas palavras de Jesus e não as pratico, eu sou um tolo. Quem ouvir e não praticá-las é um tolo. E agora eu acrescento que temos lido agora, por causa do mês da Bíblia, o livro de Josué, fala exatamente da posse, da tomada da terra prometida, Canaã. E nesse livro ele nos mostra exatamente o que é seguir a obediência de Deus. Quem seguiu a obediência de Deus tomou posse da terra. Por isso, linkando, somando os dois ensinamentos de Josué e da parábola de Jesus, nós percebemos: tenhamos obediência e pratiquemos o que nos foi ensinado. Obrigado, até a próxima.